Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre o Digimon protagonista de Digimon Cross Wars, né? Lógico que a gente teve um segundo Digimon protagonista em Digimon Cross Wars mais pra frente, porém, Shoutmon foi o protagonista principal, mesmo depois que a gente já tinha mais um, né? Então, o Shoutmon é um caso um pouco especial, né? Então, antes da gente começar, eu já vou deixar algumas coisas bem explicadas para vocês. Muitas pessoas gostam de colocar uma barreira, uma parede que divide Digimon antes de Digimon Cross Wars e depois de Digimon Cross Wars. Essa barreira, infelizmente, não existe, certo? Ou felizmente, para mim, com certeza, continua sendo Digimon da mesma forma como sempre foi. Então eu vou explicar para vocês como as evoluções do Shoutmon funcionam e como as evoluções do Shoutmon têm tantas conexões, tantas quantas conexões com todas as coisas de Digimon que a gente viu até agora, quanto qualquer outro Digimon. Maravilha? Então vamos falar um pouquinho do Shoutmon? Vambora! Então, galera, em explicação, a gente vai pelo básico primeiro, obviamente, até a gente chegar no Shoutmon, que é o nosso ponto central do vídeo. Então, para começar, óbvio que como qualquer outro Digimon, ele também vai nascer de uma Digitama, né? Uma Digitaminha vai estar lá no lugar de nascimento de onde os Digimons vêm, né? Óbvio. E de dentro dessa Digitama, como eu sempre digo, sai normalmente um Digimon nível BB1, né? E nesse caso, pessoal, no caso do Shoutmon, ele não demonstrou nenhum nível BB1 e BB2 durante a temporada de Digimon Cross Wars. O mínimo que a gente via dele era o próprio Shoutmon. Porém, ele possui níveis BB1 e BB2 que foram adquiridos em jogos, em outras mídias. Então eu escolhi dois que ficariam muito bem pro Shoutmon. E no caso, a gente vai começar pelo Diarimon, né? Então o Diarimon, basicamente, vocês já devem ter visto ele se vocês viram o meu vídeo sobre o Guilmon, né? As formas em treinamento 1 e treinamento 2 do Guilmon são essas que eu vou mostrar para vocês. Então o Diarimon é o primeiro, né? Corpinho quente, aparência semelhante à do Guilmon também, todo vermelhinho. Eu escolhi essa linha pro bebê porque, bom, ela também é bem parecida com o Shoutmon, né? Então eu achei que vindo dessas anti-evoluções, chegar no Shoutmon seria perfeitamente aceitável também. E são evoluções que podem acontecer, certo? Então, nesse caso, o Diarimon é um Digimonzinho até um pouco raro, corpo bem quente, até as bolhas que ele solta são quentes. Bem agressivinho, vai arrumar muita briga, então muitas vezes vai ser destruído por causa disso, né? Depois que passar um pouco de tempo da vida do Diarimon, finalmente ele vai evoluir para Gigimon. Como todo Digimon bebê, eu já disse várias vezes, eles não precisam lutar às vezes, só eles vivendo, se alimentando, eles acabam chegando nessas formas de evolução. Gigimon também já é um pouco mais parecido com o Guilmon, né? Apesar do nosso caso aqui ele evolui para Shoutmon. Ele tem um corpinho bem parecido com o corpo do Tokomon, isso eu disse no outro vídeo também. É dito que ele e o Tokomon são variações um do outro, é por isso que eles são tão parecidos, né? Mas no caso do Tokomon, não sei se vocês lembram, ele tem uns dentões. No caso do Gigimon, ele também tem uns dentões, porém, ele esquenta esses dentes e morde você com dentes fervendo. Então, machuca até um pouco mais, né? Se move bastante agressivamente também, gosta de ficar correndo em cima dos outros. E é por isso que poucas vezes você vê esses Digimons, né? Depois de um tempo, então, quando esse treinamento de vida dele começar a passar, ele vai finalmente chegar no nível de evolução do Shoutmon, que é o nosso nível criança desse vídeo. E o Shoutmon, como nosso nível criança, como o pilar desse vídeo, de onde todas as evoluções vão vir, é onde a gente tem que manter o nosso foco maior aqui, certo? Porque ele é um Digimon bem especial, né? Não, ele não é um Digimon diferente dos outros Digimons, ele não é uma coisa diferente também, não. Ele é um Digimon como qualquer outro, visto como um Digimon de nível criança, né? E assim como o Agumon, por exemplo, ele tem o mesmo nível, né? Já demonstrou ser até mais forte do que um Digimon nível criança muitas vezes, porém tem que ser visto desse nível e ponto final. Né? Ele tem várias características muito especiais, muito únicas dele, que fazem dele um dos Digimons protagonistas melhores que a gente já teve em toda a franquia Digimon. Então, para começar, ele tem o corpinho vermelho, né? Apesar dele parecer um dragãozinho, meio um dinossaurinho. O corpo dele mostra pra gente que ele é feito de partes mecânicas,
partes robóticas, ele tem várias juntas assim feitas com parafuso até, se você prestar atenção. Então ele parece um dinossauro ciborgue, vamos colocar dessa forma, um dragão ciborguezinho pequenininho, né? Então uma das coisas que vocês já vão perceber nele direto é o fato de que ele usa fones de ouvido e ele também usa um microfone enorme, né? Esse microfone enorme que ele usa para estar lutando. Ele bate com esse microfone, mas ao mesmo tempo ele também tem uma paixão muito grande por músicas. Não apenas por músicas, como também por efeitos sonoros do ambiente, como o barulho dos rios, como o barulho dos ventos. Ele adora esses sons, às vezes, dos Digimons pássaro cantando, então ele adora ficar cantando, reproduzindo essas coisas, e ele usa o microfone dele para estar cantando também, né? Ele tem até um nome, esse microfone, é chamado de microfone da companhia McField, né? Quem é essa companhia McField? A gente não sabe muito bem ainda, porém é de onde esse microfone veio, que foi feito para ele, aparentemente, né? Então ele usa os fones de ouvido, óbvio, para ajudar nessas coisas de música também. Porém, como é um Digimon de nome Shoutimon, shout significa gritar, falar alto, né? Então ele é um monstro que grita, né? É óbvio que muitas das técnicas dele vai ser gritando. E ele grita no microfone para o som ficar mais alto ainda. Mas ele também usa esse microfone para bater, né? Ele usa alguns ataques de fogo, né? Bolas de fogo, para atacar no seu inimigo, bem básico de personagem principal de alguma coisa, de Digimon, de coisas parecidas, né? Então isso tudo faz dele muito especial. Porém, tem mais um ponto que faz dele especial, que é o fato de como esse Digimon faz para estar evoluindo, né? Então, muitas vezes o pessoal criticava muito o Digimon Cross Wars. E eles criticavam o Digimon Cross Wars por ele ser um pouco diferente das outras temporadas. Porque no início de Digimon Cross Wars, o principal ponto que fazia com que as evoluções acontecessem eram as fusões, né? E até então em Digimon a gente já tinha tido várias fusões, porém as fusões eram um segundo caso, elas aconteciam só quando Digimons poderosíssimos iam acontecer. Quando em Digimon Cross Wars não era assim, mesmo nas primeiras formas, nas formas de evolução iniciais, o Shoutimon já precisava se fundir, porque senão ele não alcançava essas evoluções. E óbvio, isso tinha uma explicação, que era o fato de que no mundo digital de Digimon Cross Wars, para você alcançar uma evolução, era muito mais difícil, muito mais demorado, né? E era uma coisa quase milagrosa de acontecer, depois de muito treino e muita batalha. Então, a fazer as fusões, né? Nesse caso as Digicross, que é como eles chamavam em Cross Wars, fazia com que eles conseguissem evoluir mais rapidamente, essas evoluções aconteciam mais fácil, então eles podiam lutar contra inimigos mais poderosos mais rapidamente, né? E como isso foi um pouco diferente das outras temporadas de Digimon que a gente teve no passado, muitas pessoas criticaram essa temporada, quando eu não achava que ela precisava ser criticada. Eu sempre gostei de Digimon Cross Wars, né? Essa temporada também foi chamada de Digimon Fusion. Se você está meio confuso, Digimon Fusion é o nome que ela teve na dublagem. Eles, em vez de falar Digicross para as evoluções através de fusão, eles falavam Digifuse, alguma coisa do tipo assim. Mas funciona exatamente da mesma forma, óbvio. Chame como você achar melhor. O ponto é que o Shoutimon, pessoal, como ele é o centro, né? As fusões que acontecem no corpo dele funcionam mais ou menos como funciona a fusão do pai e o Dramon. Então, se você é uma pessoa que viu meu vídeo sobre as evoluções do Vimon, ou se você conhece as evoluções do Vimon, você vai lembrar que o pai e o Dramon é basicamente o nível de evolução perfeito do Vimon. Porém, para que ele alcance esse nível de evolução, ele precisa estar se fundindo com o Stingmon. Então eles fazem um tipo de evolução chamado a Diogress, ou a evolução de DNA, né? E eles alcançam o Paiudramon ou o Dinobimon, né? E naquele caso, quando ele vira o Paiudramon, é porque o Vimon é o principal da fusão. Vocês podem ver que a aparência dele fica mais próximo da evolução do Vimon. Quando ele vira Dinobimon, é porque quem fica como principal é o Stingmon, né? E você pode ver que a aparência fica mais semelhante com o Stingmon. Nesse caso aqui, o Shoutimon funciona basicamente da mesma forma, porém desde o nível criança. Quando ele se funde, basicamente os outros Digimons fortalecem o Shoutimon, fazem com que o Shoutimon fique mais forte, se transforme. Então você pode ver as fusões como basicamente evoluções que o próprio Shoutimon alcança. Então ele basicamente usa os Digimons que se fundem com ele, usa esses Digimons que estão à volta dele, para alcançar níveis maiores, né? E é por isso mesmo que um dos fatos mais importantes
sobre as evoluções do Shoutimon são os nomes. Os nomes não mudam tanto, os nomes basicamente não mudam. O nome do Shoutimon basicamente se mantém para todas as formas evoluídas que ele alcança, né? Então você pode ver o Shoutimon como o Digimon principal, e todos os outros Digimons que se fundem com ele são os coadjuvantes, são aqueles que vão vir apenas para fazer com que o Shoutimon se torne mais forte, né? Então, já que a gente já falou de tudo isso, que é basicamente o maior cavalo do problema aqui pra gente, espero que vocês tenham entendido bem, né? E a gente vai agora para as evoluções dele. Como vocês podem ver aí na imagem na tela, vocês vão perceber que tem dois caminhos. A gente vai começar pelo caminho de cima, tá? E o caminho de baixo só vai acontecer depois, quando a gente chegar no ponto onde o Shoutimon realmente consegue evoluir sozinho. Maravilha? Então vamos para a fileira de cima. E o primeiro de todos aqui dessa lista de evoluções vai ser o Shoutimon X2, tá? Então o Shoutimon X2 foi a primeira evolução através de fusão que o Shoutimon alcançou. Como vocês podem perceber, o nome Shoutimon se manteve, porém ele ganhou esse X2 na frente, que basicamente mostra o número de Digimons que foi usado para estar conseguindo aquela evolução. Nesse caso, o único Digimon que foi usado junto com o Shoutimon foi o Ballistamon, certo? E o Ballistamon junto com o Shoutimon se fundem e então aparece o Shoutimon X2. Então esse 2 referencia o fato de que a gente só tem o Shoutimon e o Ballistamon aqui. Maravilha? Vocês vão ver bastante disso nas evoluções dele. Então vamos mostrar o nome aí para vocês e como o nome se reflete. Vocês vão ver, Shoutimon se mantém. Depois a gente pode ter o Shoutimon X2, X4, por aí vai. Essas são as diferenças que acontecem no nome das evoluções. Maravilha? Então, basicamente, vocês vão perceber que o corpo dele é uma mistura do Shoutimon com o Ballistamon. Bem parecido com o Ballistamon, que parecia um Digimon robozão quadradão assim, porém com algumas marcas do Shoutimon pelo corpo, meio vermelho assim, né? Então, uma marca principal das evoluções dessa temporada é o fato de que elas se parecem bastante com robôs, né? E muitas pessoas até brincavam e falavam: essa temporada tá cheia de Megazord, todos os Digimons viraram Megazord agora. Quando não, essas coisas eram apenas uma marca registrada de Digimon Cross Wars, né? O pessoal simplesmente decidiu criticar a temporada por causa disso. Nunca vi motivo nenhum para que isso fosse feito, né? Então, na descrição desses Digimons a gente tem uma parte extremamente importante, que é uma parte que prova pra gente que o Shoutimon basicamente se transforma usando os outros, né? E são apelidos, então são nomes de modos que o Shoutimon alcança ao se fundir com esses Digimons. O Shoutimon X2 é chamado de modo de armadura avançada. Então basicamente você pode chamar essa evolução também de Shoutimon modo de armadura avançada, ou Enhanced Armor Mode. Você pode chamar essa evolução dessa forma também, é um nome oficial também para ela, tá? Também provando pra gente isso que eu acabei de mencionar para vocês. Além disso, na descrição dele é apenas descrito como o corpo do Shoutimon melhora ao usar os outros Digimons que se fundiram com ele. Nesse caso ele usou o Ballistamon e por isso ele é bem mais resistente, com um corpo maior e tem alguns ataques novos, poderosos, semelhantes ao que o Ballistamon fazia e semelhantes com o que o próprio Shoutimon fazia. Maravilha? Então esse é o Shoutimon X2. E daí, né, depois de muitas dificuldades sofridas pelo Shoutimon e os amigos dele, eles precisavam passar por coisas diferentes. Ele então encontrou mais alguns Digimons que entraram nessa fusão, nesse Digicross, né? E ele passou pelo Shoutimon X3, né? Que eu vou mostrar pra vocês aí. Porém, ele não vai entrar na nossa lista. Por quê? Porque eu vou explicar. Algumas fusões do Shoutimon não são tão importantes. Você pode pular elas, tá? Então eu vou estar pulando algumas e colocando apenas as mais importantes aqui, porque tiveram outras pro meio que não foram tão utilizadas, que basicamente podem ser puladas para dar espaço para uma que realmente é a principal. Então no caso o Shoutimon X3 é apenas uma forma menos avançada do Shoutimon X4. O Shoutimon X4, que é esse que vocês vão estar vendo aí, é a evolução próxima que a gente vai estar falando agora. Ele é basicamente o Shoutimon X3, só que ele tem uma espada na mão, certo? Então você deu essa espada pro Shoutimon X3, ele se tornou o Shoutimon X4. Então, Shoutimon X4 é feito da fusão com esses Digimons aí. Shoutimon mais Ballistamon mais Dorulumon mais Starmons.
Starmons plural, ele tem esses Digimonzinhos junto com ele, o Starmon. Nesse caso, é um Starmon um pouco diferente. Esses Digimonzinhos chamam Pikmons. Eles são partes do Starmon e eles se juntam com o Starmon para formar a espada, né? Que se chama Star Sword DX. Maravilha? E nesse caso, essa evolução do Shoutimon X4, ela é também apelidada de Shoutimon Victory Mode. Então essa é basicamente a forma vitoriosa, né? Shoutimon forma vitoriosa. Vocês podem ver que o corpo dele agora se parece bem mais com o que a gente vê em Digimons de nível Mega, né? Ele se parece bastante com o Omegamon, por exemplo. Apesar disso, ele não tem tanto poder ainda. Ele é muito poderoso por ser fusão de 4 Digimons, mas mais uma vez, volto a lembrar, é o Shoutimon se melhorando usando os outros Digimons, tá bom? Então essa forma, por ter o nome inclusive Shoutimon ainda, prova isso pra gente. E daí, lógico, depois de um tempo, eles encontram mais um Digimon. Esse mais um Digimon se junta na fusão e eles alcançam o nível de Shoutimon X5, né? Então vocês vão ver o X5 aí na tela. Quem é esse Digimon que apareceu? É um Digimon chamado Sparrowmon. Então vocês vão ver aí na tela quais são os Digimons que foram usados pelo Shoutimon para alcançar esse nível, né? E o Sparrowmon vai estar aí no meio. Nesse caso, esse modo do Shoutimon é chamado de Shoutimon modo finalista, ou Shoutimon Finalist Mode, né? Mais poderoso do que o Shoutimon X4, obviamente. Agora ele ganhou o poder de voar, graças a ele ter o Sparrowmon dentro da fusão. Sparrowmon é um Digimon que voa, né? Bem parecido com um avião amarelo. E todos esses Digimons juntos no mesmo corpo tornam ele muito mais poderoso agora. Mais parecido ainda com o Digimon de nível Mega, se é que pode se dizer dessa forma, né? Ainda tem muitas partes do corpo extremamente parecidas, se não iguais às partes do corpo do Shoutimon X4. Ainda pode ser chamado de evolução do Shoutimon um pouco mais acima, né? Porque ele tem algumas diferenças, como por exemplo a cabeça dele, que fica bem diferente do que era a cabeça do Shoutimon X4, né? Então, e além disso a espada dele fica brilhando com fogo vermelho. E daí, pessoal, quando ele chega nesse nível, basicamente é onde o Shoutimon para, né? Você pode dizer que o Shoutimon, como ele estava, ele para. Esse é o nível de força que ele alcança máximo. Obviamente, a gente teve algumas outras fusões no meio do caminho. Eles encontravam alguns outros Digimons, e esses alguns outros Digimons entravam na fusão. Então a gente teve formas como o Shoutimon X4K, que tinha o Knightmon junto, o Shoutimon X5B, que tinha o Belzemon junto, né? Porém, esses Digimons eles só adicionavam um extra, não eram Digimons principais, vamos colocar dessa forma. Por quê? Agora chegou a hora de eu explicar isso. Porque o Shoutimon ele tem ajuda desses outros Digimons. Esses outros Digimons são basicamente propícios para uma fusão correta com o Shoutimon. Se você coloca um outro Digimon junto que não é propício, essa fusão também acontece. Porém, ela não vai ser uma fusão de evolução principal para o Shoutimon. Espero que vocês tenham entendido. Então, quando é Shoutimon X2, Shoutimon X3, Shoutimon X4, etc., aí você está adicionando um número, certo? O 2, o 3 e o 4, é porque você realmente adicionou Digimons principais a essa fusão. Quando você coloca uma letrinha depois, como por exemplo, Shoutimon X4K, esse K vinha do nome do Knightmon. Não era uma fusão principal, não era um Digimon que era propício, que era certo para aquelas fusões. Então ele era um extra. Então ele não entra na linha evolutiva principal. Maravilha? Espero que vocês tenham entendido bem essa parte, porque assim vocês conseguem separar as bolas. Maravilha? Então agora, pessoal, a gente vai ir para a linha de baixo dessa linha evolutiva, né? Que é basicamente quando o Shoutimon finalmente evolui sem precisar se fundir com ninguém, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa evolução agora. Então, pessoal, em certa ocasião, quando o Shoutimon realmente está passando por uma situação ridiculamente difícil e ele não está conseguindo se fundir com ninguém, porque esse era o atalho que eles pegavam, né? Eles se fundiam com vários Digimons para alcançar níveis maiores, o Shoutimon finalmente conseguiu evoluir. Porém, essa evolução não veio sozinha, né? O Shoutimon adquire energias de um Omegamon. Então, bem semelhante com o que acontece com o Imperial Dramon modo Paladino, né? O modo guerreiro pega a espada do Omegamon e usando a energia do Omegamon ele vira o modo Paladino. O Shoutimon faz a mesma coisa. Ele adquire energias de um Omegamon que passa essas energias para ele, né? Uma energia chamada energia da evolução, né?
muitas pessoas comparam isso com o que o Kulumon fazia em Digimon Tamers, né? Ele também tinha energia da evolução. Quando essa energia da evolução chega no Shoutmon, ele finalmente consegue passar por uma evolução normal, né? Ele faz uma evolução que eles chamam de super evolução, que é bem parecido com o que o Greymon falava quando se transformava em Metal Greymon em Digimon Adventure, né? Shoushinka, eles falavam, né? O super evolução. Nesse caso, o Shoutmon passa por uma evolução sozinho pela primeira vez, né? Basicamente foi um milagre que aconteceu, como eu disse para vocês anteriormente, alcançar evoluções era muito difícil, e ele finalmente se transforma nesse que vocês vão ver aí, que se chama Omega Shoutmon. Então o nome Omega Shoutmon não é à toa, né? Esse Omega que ele tem no começo se refere à energia do Omegamon que foi colocada no corpo do Shoutmon para que ele evoluísse. Então ele é basicamente o Digimon que grita Omega, ou tipo, Digimon final que grita, por aí vai, né? Tem muito a ver com o Shoutmon de muitas formas, esse grita. Ele grita porque ele faz barulho, mas ele também fala bastante que a alma dele grita, né? Ele tem uma alma flamejante, né? Pro Omega Shoutmon se mantém também dessa maneira. Então, por ele ter a energia do Omegamon no corpo dele, ele é muito poderoso. E o nível que é dado para o Omega Shoutmon é nível Mega. Então, basicamente, o Shoutmon evoluiu direto para nível Mega. Ele pulou o nível adulto, pulou o nível perfeito e foi direto para o nível Mega. E se transformou em Omega Shoutmon, né? Ele é muito poderoso, a armadura dele é inteira feita de um metal poderosíssimo, muito resistente, que é coberta por uma energia do Omegamon chamada Omega Inforce. Eu não sei se vocês sabem o que é o Omega Inforce. Fiz um vídeo sobre isso. Ele e o Alphamon possuem poderes assim, né? É basicamente um poder do Omegamon que ajuda o Omegamon a prever o futuro, saber o que vai acontecer. Então, uma das habilidades que o Omega Shoutmon possui é de poder prever o futuro muitas vezes, né? Apesar de que a gente não vê muito isso em Digimon Cross Wars, é uma habilidade que possivelmente ele possui, né? É muito rápido, tão rápido que dizem que sempre que você vê o Omega Shoutmon é apenas uma imagem dele, não é ele, porque ele já se moveu, ele já foi para outro lugar. Muito mais poderoso do que o Shoutmon, obviamente é um Digimon que tem poder de nível Mega. Nesse caso ele é um Digimon de nível Mega muito poderoso, e ele precisou dessa forma para derrotar o Digimon Tactimon. Eu já fiz um vídeo sobre o Tactimon, se você quiser assista o vídeo, você vai entender o quão poderoso ele é, né? Apesar que lá a luta foi um pouquinho injusta, foi muito legal a luta, foi maravilhosa, pra gente ver bem como o Omega Shoutmon trabalhava, né? Então nesse caso, essa é a evolução sem precisar se fundir do Shoutmon. Se ele evoluir sozinho, ele chega em Omega Shoutmon, maravilha? Daí então, o que acontece se a gente fazer o Omega Shoutmon e o Omega Shoutmon começar a se fundir com aqueles Digimons que estavam se fundindo com o Shoutmon para alcançar níveis superiores? O que acontece é simples, a gente chega em níveis ainda maiores, certo? E é basicamente o que eles fazem. E eles não fazem isso apenas no anime, mas eles também fazem isso no mangá. Então muito importante vocês lembrarem que Digimon Cross Wars ou Digimon Fusion tem tanto um anime quanto um mangá, e os dois têm histórias completamente diferentes. E muitas pessoas, assim como eu, consideram o mangá até melhor do que o anime. Então recomendo que vocês leiam também, né, se vocês não leram. E no mangá, o personagem principal, usando o Shoutmon, né, o Omega Shoutmon, alcança um nível que não aparece no anime, né? E é dele que a gente vai falar daqui a pouco. Porém, no anime, eles alcançam um nível superior ao Shoutmon X5 e ao Omega Shoutmon, ao fazerem todos uma fusão juntos. Porém, junto com outro Digimon também. O nível que a gente vai estar falando agora é um Digimon chamado Shoutmon X7, né? Então é esse que vocês vão ver aí. Shoutmon X7, ele é feito da fusão entre esses Digimons que vocês vão ver agora. Então é o Balistamon, o Dorulumon, os Starmons, o Sparrowmon e o Zik Greymon. Esse Zik Greymon é basicamente um outro Digimon que vem de um outro Digi escolhido, né? Evolução de um Metal Greymon que tinha nessa temporada, mas ele entra também nessa fusão. Ele sendo um Digimon que era propício também para essa fusão, ele aumenta um número, e é por isso que nesse caso o Shoutmon não fica com uma letrinha, ele vai direto para o número 7, né? Então do 5 ele foi direto para o 7, que é também coisa correta aqui. Ele ganha um apelido, né? Então ele também pode ser chamado de Shoutmon do Ardor Burst Mode, ou modo explosivo ardente,
né? Então ele também é uma forma alternativa que o Shao-Timon pode alcançar. Mesmo ele tendo o Zeke Greymon junto, o Shao-Timon continua sendo o principal. O Shao-Timon continua sendo aquele que está usando os outros Digimons para evoluir. Maravilha? Então o Shao-Timon X7, muito poderoso, né? Ele é muito grande, esse microfone que ele usa é gigantesco, né? Ele possui todas as habilidades mais poderosas graças a ele ter várias partes de todos os Digimons que foram usados para essa fusão. Então ele consegue voar, consegue dar raios, mísseis, ele consegue lutar corpo a corpo muito bem, ele é um Digimon muito poderoso. E ele é um Digimon visto como um nível Mega também. Nesse caso, acima do Mega, porque ele já vem de uma fusão com o Omega Shao-Timon. E o Omega Shao-Timon, como a gente sabe, também é um nível Mega. Maravilha? Então, Shao-Timon X7 vai ficar aí nesse nível. Porém, a gente vai falar de um outro Digimon que eu comentei agora de pouco, que é um Digimon que apareceu apenas no mangá. Esse Digimon chamado de Shao-Timon X6, né? Então vocês podem ver que ele tem um número a menos do que o X7, né? E o nome dele se escreve diferente. Vocês vão ver aí que o nome dele não escreve mais um X. Ele se escreve EX, X, né? Se lê X também o X em inglês, mas é EX agora para vocês não confundirem, tá? Vou deixar aí para vocês verem. O Shao-Timon X6 que apareceu no mangá, ele só apareceu lá porque aconteceu uma coisa nova no mangá, que é o quê? Outros Digimons também ganharam evolução, né? Coisa que não acontece no anime. Então, todos aqueles Digimons que vocês estavam vendo que ajudavam o Shao-Timon a se fundirem com ele, ganham evoluções. E junto com o Shao-Timon evoluído, ou seja, com o Omega Shao-Timon, eles se fundem depois de evoluídos. Então vocês vão ver aí o quadrinho novamente para vocês, né? Então a gente vai ter, agora, em vez daqueles Digimons lá, a gente vai ter o Atlur Ballistamon, o Jagger Dorulumon, o Jets Sparrowmon, né? E o Zeke Greymon, que já estava no X7, mais o Omega Shao-Timon, ou seja, 6 Digimons, alcançam o nível de Shao-Timon X6. Esse X provavelmente vem do fato de que eles estão todos evoluídos agora. E graças a isso é dito que ele é mais poderoso que o Shao-Timon X7, né? Ou seja, ele é uma forma que pode ser tida como anterior ao X7, por ele ter o número 6 ainda. Porém, na descrição oficial dele é dito que ele é superior ao X7 de muitas maneiras, por ele ter todos os Digimons da fusão evoluídos. Mesmo assim, como eu disse, o Shao-Timon continua sendo o Digimon principal, né? E essa forma também tem um apelido. Ela pode ser chamada de Shao-Timon Evolution Mode, ou Shao-Timon modo de evolução, né? Maravilha! Perfeito. Ele é muito da hora, ele é muito bonito. Eu acho ele muito mais bonito do que as formas que aparecem no anime, né? Ele é muito mais bonito e legal do que o Shao-Timon X7, né? Ele parece um pouco menos com aquele Megazordzão, né? Ele tem todas as partes do corpo agora bem douradas e prata, né? E é dito que todas as habilidades dele, tanto físicas, quanto de poder de energia, quanto poder de corte, quanto ele voar mais rápido, é tudo melhorado nele, graças a todos os Digimons presentes nessa fusão estarem evoluídos. Maravilha? Por isso também ele é mais poderoso do que o Shao-Timon X7. Então, agora que a gente passou por todas essas formas, algumas até um pouco confusas, mas espero que vocês tenham entendido bem, a gente vai chegar na forma mais poderosa que o Shao-Timon já alcançou, que também é tida como a forma tão poderosa, mas tão poderosa, que é um dos Digimons mais poderosos que já existiu. Se não, pode até ser o Digimon mais poderoso que existe, dependendo de como você vê isso, né? Isso é muito relativo, né, à quantidade de poder que esse Digimon pode ter. E eu estou falando da forma que o Shao-Timon alcança no final de Digimon Cross Wars no anime, no final de Digimon Fusion, né? Essa forma se chama Shao-Timon X7 Superior Mode, né? Ou seja, o Shao-Timon X7 modo superior. É basicamente uma forma que o Shao-Timon X7 alcança depois que ele evolui mais uma vez. Para ele alcançar essa forma, o que ele precisa fazer é uma coisa assim bem ridícula, bem absurda, né? Basicamente o Shao-Timon usa seu poder de conseguir se fundir com os outros Digimons à sua volta para se fundir com todos os Digimons que existem no mundo digital ao mesmo tempo. É tão ridiculamente forte essa habilidade dele que ele começa a abrir portais no céu e Digimons começam a ser puxados do mundo digital e se fundirem com o Shao-Timon forçadamente, e ele usa todos esses Digimons em seu próprio corpo para os seus próprios poderes, né? E ele fica gigantesco.
tão gigantesco que vocês vão perceber que nas imagens dele ele tem uns anéis que ficam em volta do corpo dele. Bem parecido com o planeta Saturno, que tem aqueles anéis, né, de meteoritos que fica voando em volta do planeta. Nesse caso, esses anéis são formados por corpos de Digimon que se fundiram com ele. Então são milhares e milhões de Digimons girando em volta do corpo do Shoutimon X7 Superior Mode. E ele usa esses anéis para se defender, usa esses anéis para atacar com centenas de milhares de Digimons ao mesmo tempo. E essa forma tem um nome, tem um apelido também. Apesar dele ser chamado de Shoutimon X7 Superior Mode, esse apelido é Shoutimon Awakening Mode, ou seja, Shoutimon modo despertado. Pode ser também o nome dessa evolução do Shoutimon, né? Pode ser ridiculamente poderoso. Tão forte que, como ele se funde com todos os Digimons presentes no mundo digital naquele momento, ele poderia estar se fundindo com todos os Cavaleiros Reais. Ele poderia estar se fundindo com todos os deuses do Olimpo. Ele poderia estar se fundindo com tudo de pior e de melhor que tenha no mundo digital ao mesmo tempo. E com todos aqueles Digimons que você acha ridiculamente poderosos, ele poderia estar se fundindo com todos eles ao mesmo tempo para formar essa forma aqui. Então ela pode ser, esse daqui pode ser o Digimon mais forte que existe. Como ele pode não ser também, porque ele pode se fundir com uma grande quantidade de Digimons normais e não ser tão forte assim, né? Mas eu, mesmo assim, sempre vou considerar ele um dos Digimons mais poderosos que existem, né? Ao ponto de que quando ele apareceu, o vilão, né, final de Digimon Cross Wars foi derrotado com uma espadada só. Um ataque só na barriga dele, ele morreu, porque o Shoutimon X7 Superior Mode era tão poderoso dessa forma, tá? Quanto ao corpo dele, se vocês quiserem saber, ele é basicamente o Shoutimon X7, só que bem dourado e prateado, né? Bem semelhante com o que acontece com o X6, também fica dourado e prateado. Porém, ele tem esses anéis gigantescos formados por Digimons em volta do corpo dele. E o corpo dele fica muito maior, tipo tamanho de arranha-céu de maior, muito grande. E esse é o último nível que um Shoutimon consegue alcançar de poderoso. Maravilha, pessoal? Então, galera, como vocês podem ver, quando a gente fala do Shoutimon, é meio difícil de falar dele sem entrar num grande quebra-cabeça. É normal. Para essa temporada, isso era o propósito deles. Construir Digimons que alcançavam níveis maiores através de fusões, através de uniões entre vários Digimons. Mesmo assim, as evoluções eram possíveis, e vocês podiam ver que existia um Digimon que era o principal dentro daquelas evoluções, né? E que usava os outros Digimons em volta para estar evoluindo. Então é bem legal, é bem interessante, mas precisa ser explicado para que muitas pessoas entendam, né? Eu espero que não tenha ficado tão confuso. Eu tentei deixar o menos confuso o possível. Se você não entendeu, eu recomendo que você dê uma pesquisada ou assista mais uma vez algumas partes do vídeo para te ajudar a entender melhor, tá? Gosto muito do Shoutimon, como eu já disse pra vocês, ele é um dos meus Digimons favoritos. Eu acho que como protagonista de Digimon Cross Wars, de Digimon Fusion, ele foi o melhor Digimon protagonista que a gente teve até hoje. Ele era muito legal, ele tinha uma personalidade maravilhosa, tanto no anime quanto no mangá. E eu espero que a gente tenha mais Digimons protagonistas tão bem trabalhados quanto ele como Digimon, né? Eu gostava mais dele do que do ser humano principal, que era o Taiki, né? Então é isso, pessoal, sobre o Shoutimon e as evoluções dele. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários tudo o que vocês acharam dele, de todas as formas, de todas as fusões, evoluções e tudo mais. Quais são as suas favoritas, qual você mais gosta, por quê, se você tem mais curiosidade, se você tem dúvidas, deixa tudo aí nos comentários. Vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. E é isso. Valeu, dia escolhidos. Esse vídeo foi um que me deixou bem cansado fazer, tem bastante coisa para pensar. Então, por favor, se possível, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e clica no sininho para se ajudar para as notificações. Valeu? Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês, um muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo. E até os próximos vídeos de Escolhidos. Fui! Tchau, tchau!